Olá, bem-vindo ao Papo Reformado, Teologia Sem Rodeios. Hoje vamos dar início ao nosso projeto. Projeto esse realizado pela equipe de marketing e mídia aqui da Igreja Presbiteriana de Camaçari. Escolhemos hoje 3 perguntas que serão respondidas pelo nosso pastor Eugênio Ronfi Neto. Se você ainda não enviou a sua pergunta, não se preocupe, tá? Você vai entrar lá no nosso Instagram, esse que está aparecendo aqui embaixo. Vai entrar lá tem um destaque chamado Papo Reformado. Lá você encontrará o link que vai direto para o nosso formulário de perguntas. E lembrando que as nossas perguntas são feitas de forma anônima, tá? A gente não sabe quem é que tá fazendo essas perguntas. Então, corre lá se você ainda não fez sua pergunta. E também envia para aquele seu colega, seu amigo que tem curiosidades bíblicas, que tem questionamentos mais profundos sobre a fé, sobre a vida cristã, tá bom? Sem mais rodeios, vamos ver quais foram as perguntas e as respostas para o nosso primeiro vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eugênio Ronfi, da Igreja Presbiteriana de Camaçari, na Bahia. Vamos a mais um podcast do Papo Reformado. Caso em uma comunidade haja um avivamento, as festas culturais que existem devem ser extintas ou podem ser adaptadas ao cristianismo. Pois bem, quando nós falamos de avivamento, o avivamento é marcado exatamente por uma ruptura com o pecado, uma ruptura com práticas que são contrárias à verdade do Evangelho e que, como característica, o confessar dos pecados, o abandonar tais práticas, de maneira que, se essas práticas estão de acordo com a pergunta feita, se constituindo em festas culturais, elas certamente serão abandonadas. Não por uma imposição da liderança, dos pastores, dos conselhos, mas pelo desejo do próprio coração, de agradar a Deus, de buscar a vontade de Deus. Então, qualquer atividade, cultural ou não, que seja contrária àquilo que Deus estabelece na sua palavra, será de forma tranquila, serena, espontânea, por parte daqueles que receberam de Deus o avivamento, abandonadas. De forma, em hipótese alguma, também haverá uma espécie de adaptação. Aquilo que é errado. E não pode acontecer a adaptação de uma coisa errada. Não é? Então há uma ruptura, há a cessação de situações dessa natureza. Mas é importante lembrar que nem toda manifestação cultural ela tem vínculos com a religiosidade. Nem toda atividade cultural ela tem uma relação direta com aquilo que é errado ou pecaminoso. Aspectos da cultura que são direcionados ao pecado e assim como pode haver aspectos também da cultura direcionados a Deus, a buscar Deus, a glorificar a Deus. O maior exemplo disso para nós é o dia 31 de outubro. Enquanto alguns celebram o dia do Halloween, nós celebramos o dia da Reforma. Não é? Então, esse talvez seja um bom exemplo desse fato. Vamos a mais uma pergunta do Papo Reformado. Ecumenismo cristão, bom ou ruim? Primeiro vamos entender do que trata o ecumenismo. O ecumenismo é uma proposta em que todas as religiões se juntem. A mesma ideia de que todos os caminhos levam a Roma, todas as religiões levam a Deus. Isso não é verdade. Não é? Isso é uma falácia, isso é um engodo do diabo. Mas a pergunta é sobre o ecumenismo cristão. E aí vamos entender que não se trata da união, da junção de todas as religiões ou igrejas, mas especificamente aquelas igrejas que são verdadeiras, igrejas que são sérias, igrejas mais ou menos puras, digamos assim, não é? Então, presbiterianos, batistas, congregacionais, assembleanos, pessoas que de fato são crentes em Jesus e que estão como membros dessas igrejas, estão servindo ao Senhor e servindo ao reino. Bom, nesse caso é importante que nós entendamos que esse tipo de ecumenismo, sim, ele pode ser importante, ele pode ser válido, porque somos, apesar de igrejas diferentes, mas servindo ao mesmo Senhor. Fazemos parte do mesmo rebanho, estamos dentro do mesmo aprisco, servimos o mesmo mestre. Mas vejam, quanto à questão do ecumenismo cristão, nós só pode existir quando essas igrejas professam as mesmas doutrinas essenciais à fé cristã. Por exemplo, cremos num Deus triuno, que subsiste em 3 pessoas, mas não são 3 deuses, um único Deus, não é? Que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos também que o homem, por si só, ele é incapaz de alcançar a salvação, através dos seus próprios esforços, razão pela qual todos nós precisamos de um Salvador que é Cristo. Ele é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Cremos que todos aqueles que serão salvos por meio do sacrifício de Cristo, onde nada, absolutamente nada, pode ser acrescentado. A obra de Cristo foi completa, é plena e é suficiente para salvar a todos aqueles que foram destinados a crer.
para o louvor da glória de Deus Pai. Então, aquelas doutrinas que são essenciais à fé cristã são as igrejas das quais nós podemos, sim, desfrutar de um ecumenismo cristão, ainda que respeitando e se fazendo respeitar naquelas doutrinas que são secundárias. Não é como a forma de batismo, como a administração eclesiástica e outras. Essas questões são periféricas, são secundárias. Aquilo que é o principal, aquilo que é primordial, aquilo que é essencial ao cristianismo puro e simples, precisamos então crer e confessar da mesma forma. Então, nesse caso, sim, é válido o ecumenismo cristão. A diferença entre pecar em pensamento e externalizar a prática, ou é tudo a mesma coisa? Desde já eu posso lhe garantir que não é tudo a mesma coisa. Já disse Martinho Lutero, você não pode impedir que um pássaro venha e pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele construa um ninho. O que Martinho Lutero estava dizendo é que nós não temos como impedir que um pensamento mau ou ruim passe pela nossa cabeça, não é? Passe sobre a nossa mente. Mas nós não devemos permitir que esse mau pensamento se aloje na nossa mente e venha apodrecer o nosso coração, para que pequemos contra o Senhor. Então sim, há toda a diferença entre você ter um mau pensamento e você realizar aquilo que você pensou. Todavia, aos olhos de Deus, pecado é pecado. E o pecado, não é, que foi pensado não é diferente daquilo que foi efetuado. Tudo é pecado e tudo é abominável aos olhos de Deus. Mas há um detalhe: as consequências do pecado, não é, são diferentes. Então veja, você pensar sobre algo, mas pela graça de Deus, você reconhecer que aquilo estava errado e suplicar a misericórdia do Senhor, perdão do Senhor, e que Deus o livre de pensamentos assim, para que você não os efetue, então veja que já é uma situação bem diferente, né? Você pecou, mas as consequências do pecado ficarão só para você, a consciência de que você ofendeu a santidade de Deus e você precisa pedir perdão. Né? Mas quando você concretiza, quando você externaliza o pecado, então outras pessoas certamente foram atingidas, além de você. E aí, consequentemente, os desdobramentos do pecado, das consequências do pecado, virão não somente sobre você, mas sobre os outros aos quais aquele pecado foi externalizado. Então há uma diferença sim, não é? Muito cuidado com aquilo que você pensa e mais cuidado ainda com aquilo que você realiza. Não é à toa que é uma musiquinha, né, no departamento infantil que fala cuidado os olhinhos com o que vem. Não é? Que Deus purifique os nossos olhos, que Deus purifique a nossa mente, que Deus purifique os nossos lábios, que o Senhor purifique o nosso coração. Deus abençoe a todos e até o próximo Papo Reformado. Tchau.